A sua jornada no universo da veterinária começa em 3, 2, 1. Bom, pessoal, estamos aqui mais uma vez inaugurando mais um projeto bacana, começando aqui com o nosso Vetiverso, junto ao Instituto Equilíbrio, nesse podcast, nessa conversa bastante importante, e um dos assuntos muito bacanas para que nós possamos começar, então, essa nossa ideia, esse nosso projeto, e principalmente já começar desmistificando, e esse é um dos melhores termos que a gente coloca, né, tirar dúvidas, aprofundar o conhecimento, é sobre a cannabis veterinária. Principalmente porque quando nós pensamos em cannabis, naturalmente associamos a maconha. Não deixa de ser uma verdade, por um lado, mas é muito importante a gente aprofundar isso. E nada melhor do que os especialistas para falar a respeito, e por isso que nós estamos hoje com a Bárbara Goettke e também com o Edilson Meissen. Eles que são da área, vão contar um pouquinho para a gente aí sobre essa experiência e principalmente poder, então, aprofundar os nossos conhecimentos a respeito do tema. Vou começar com a Bárbara. Bárbara, seja bem-vinda aqui para a nossa programação. Obrigada. E, naturalmente, eu gostaria primeiro de conhecer um pouquinho sobre você. Qual que é a tua atuação, qual que é a tua formação e por que da cannabis na tua vida? Conta pra gente um pouquinho. Então tá. Então, primeiramente, obrigada pelo convite. Para nós é muito especial estar aqui também, um projeto super interessante, super legal. Então, eu sou médica veterinária, desde 2017 me formei no Instituto Federal Catarinense e desde então eu trabalho com a parte de nutrologia, né? Desde que eu me formei, gosto muito da área, gosto mais dessa parte também de integrativa, da área mais natural, né? Em relação à cannabis, a cannabis ela entrou na minha vida de forma de uso recreativo, mas eu tinha bastante tabu em cima, assim, muito preconceito, então eu não gostava de fazer uso justamente por um preconceito mesmo, assim, né? Mas ao mesmo tempo eu tinha crises de enxaqueca desde que eu tinha 13, 14 anos. E eram crises, assim, que duravam 5, 7 dias, cada vez tinha crise. Às vezes eu precisava ir para o hospital, tomar alguma medicação injetável, nada resolvia, né, de maneira efetiva. Eu já havia lido sobre o uso da cannabis, no caso de enxaqueca, né, mas eu ainda assim nunca tinha feito uso justamente por medo, por receio, né. Até que uma vez eu estava no meio de uma crise bastante intensa e eu resolvi de fazer o uso, né, recreativo terapêutico, digamos assim, né, que é o uso fumado mesmo, durante uma dessas crises, e para mim foi incrível, assim, foi como tirar com a mão a dor, algo que nenhum medicamento tinha feito até então, né? A partir daí eu comecei a estudar mais sobre o uso em humanos mesmo, sobre o uso em enxaquecas, pensando nesse benefício que eu vi em mim, né? Isso foi em 2018, mais ou menos, final de 2017. Passei a fazer o uso recreativo terapêutico, digamos assim, nesses casos, quando eu precisava, né, de enxaqueca, de ansiedade mais intensa, né, e daí em 2020, daí eu e o Edilson, a gente já estávamos juntos, né, e eu vi cursos para novos prescritores de cannabis e eu pensei numa boa alternativa, né, de associar os benefícios da cannabis para os nossos pacientes. Então, a gente passou a fazer o curso, passou a prescrever, a gente criou a VetHemp, né, que é a nossa página no Instagram, e até então agora estamos aí com curso, com outras atividades também. Que legal. Então, a história de vocês se confunde aí, né, pelo que eu entendi, isso é bem importante. Edilson, e como que você também poderia explicar para a gente essa questão justamente. Vamos usar esse termo da desmistificação. Por que a palavra maconha pesa tanto e o cannabis já se torna tão medicinal assim? Como é que você poderia definir isso para a gente? Porque eu sei que são várias maneiras de preparo, tem várias substâncias. Como é que o nosso leigo pode aprender nesse tema? Uhum. Bom, primeiramente eu queria agradecer também o convite, né, Matheus? A gente fica bem feliz de encabeçar um projeto assim, chegar com um tema bem discutido ultimamente, né, de forma positiva ou negativa, de repente, dependendo do ponto de vista, mas a gente de poder divulgar informação, né, desmistificar um pouco a cabeça das pessoas, derrubar alguns mitos, alguns tabus aí que algumas décadas já têm caído, mas às vezes as informações chegam mais rápido para umas pessoas, mais rápido para outras, então a gente está em todos os veículos que pode, a gente aproveita mesmo. Então, o termo o que a gente percebe assim, em relação
aos dois termos, né, de cannabis e maconha, a maconha é muito correlacionada a um preconceito, até pela história dela, né? Ela sempre teve correlacionada a pessoas de baixa classe social, até mesmo escravos, né, imigrantes, antigamente. Então, ela sempre é posta, né, como uma droga que vicia, porta de entrada para outras drogas, e normalmente está correlacionada com gente pobre, né? Então, tem muito preconceito de várias formas em relação a esse tema, sobre drogas, sobre classes sociais, sobre como ela chegou, sobre escravidão, sobre verdade ou não. Ainda tem gente que se questiona em relação a esse tema. E a palavra cannabis, né, que é a parte mais a da etiologia da palavra, né, de como ela é formada, eu acredito, assim, pela história, pelos artigos que nós lemos, que foi a maneira de voltar a entrar esse tema em algumas pessoas que têm esse preconceito, mas com outra palavra até que ela se una e que a gente explique que uma coisa é a outra. Ela pode ser utilizada de formas diferentes, mas maconha é cannabis, cannabis é maconha. Então, pelo que nós entendemos, é um termo, justamente um termo científico, até para juntar as coisas, né? Um pouco descolar do uso recreativo e mostrar que a parte científica ela existe. O sistema endocannabinoide é viável, já é descoberto, os endocannabinoides estão presentes, a interação entre os receptores dos compostos da planta e os nossos, ele acontece. Então, vejo muito essa associação da segunda palavra. Mas nós, por exemplo, né, como prescritores, como pessoas que falam sobre o tema, a gente sempre costuma, pelo menos no meio da conversa ou no fim, frisar que uma coisa é a outra e a outra é a outra coisa, sabe? Não muda. Né? Perfeito, explicação ótima. Agora, qual é a diferença? Uma vez que, então, eu tenho a cannabis, diga-se de passagem, é por conta do nome científico, né? A gente precisa deixar claro isso, né? Cannabis sativa, e nós temos também a cannabis índica, se eu não me engano, né? Que são e a ruderalis ainda, que é o cânhamo. Perfeito, maravilha. Mas no caso é usada a cannabis sativa, é isso? As duas, na as verdade. Três até. As Na três. verdade, assim, a ruderalis, ela tem um uso mais industrial mesmo, assim, né? Ela produz pouca flor, digamos assim. E as duas, a índica e a sativa, hoje em dia elas já tem muito híbrido entre os dois, né? Já tem muita mistura, já não sabe mais exatamente a genética das duas ali. Mas as duas podem ser utilizadas de forma terapêutica, né? Que as duas, então, o óleo, ele é feito a partir da flor da cannabis, né? É feito uma extração, e pode ser feito a partir dessas duas genéticas. Tem genéticas que vão ter um teor maior de CBD, outra que vai ter um teor maior de THC, mas lembrando que esses são os dois fitocannabinoides mais conhecidos, né? A gente tem descrito mais de 100 e poucos fitocannabinoides aí na planta. É isso que eu ia justamente perguntar. Então, uma vez que nós temos, então, as espécies, dela eu tiro os fitocannabinoides, do qual os principais é o THC e o CBD, é isso? Exatamente. E aí CBDA, CBDG, CBG, CBGA, CBN, enfim, como a Bárbara falou, a gente tem mais de 100 fitocannabinoides. A gente consegue extrair esses dois em maior facilidade, eu diria, o CBD e o THC, porque normalmente eles estão em a maior parte da composição da planta. Então fica mais fácil extraí-los e concentrá-los. Mas a gente tem óleos importados que já vêm com outros fitocannabinoides, né? São tecnologias que a gente ainda não usa, mas elas já são existentes. Tá. E qual dos dois é o mais eficaz para quê? E na veterinária, na experiência de vocês, abrindo um leque aqui dessas indicações principais, qual dos óleos é o mais viável? Que tipo de indicação que vocês têm visto na rotina de vocês para a gente começar a aprofundar um pouquinho o assunto? Quer começar? Então, para começar, a nossa realidade hoje, como veterinários, a gente não consegue importar um óleo isolado, né? Só o CBD ou só o THC. Então, a gente trabalha com óleos provenientes de associações, que são óleos que a gente fala que são full spectrum. Então, o que é feito? Eles pegam a flor e eles retiram todos os fitocannabinoides daquela flor. Então, como eu comentei antes, vai ter alguns óleos, vão ter predominância de CBD, alguns predominância de THC, e alguns que a gente fala que são equilibrados, né? Uma relação 1 para 1 entre CBD e THC. Mas a gente vai ter todos esses fitocannabinoides. Em questão de... Esse óleo, ele full spectrum, que a gente fala, né? Que ele é da flor toda.
além desses fitocannabinoides, ele vai ter os terpenos também, né, que são a parte aromática da flor, que também tem uma ação terapêutica ali. Esse óleo full spectrum que a gente fala, ele tem o efeito comitiva, né, o efeito entourage, que a gente fala, que é um fitocannabinoide, ele acaba auxiliando no funcionamento do outro, dizendo, né, tentando explicar bem por cima, assim, né. E em questão de predominância de CBD e THC, assim, depende muito de cada atividade. Você tem que aprofundar um pouco mais. Certo, mas existe uma indicação um pouco mais direcionada, por exemplo, de uma queixa, o THC seria mais interessante, o CBD para outra queixa. Existe isso? Assim, o CBD, ele tem o maior potencial anticonvulsivo da planta. Não quer dizer que o THC também não tenha, mas em termos de potencial, o CBD a gente utiliza com mais eficiência, em doses maiores, caso seja necessário, mas sem aquele efeito psicoativo. Então, o que nos facilita a janela terapêutica, por assim dizer, sem evidência de sedação e tudo mais. Ele tem um poder anti-inflamatório incrível, né? Quando nós temos um paciente, por exemplo, com dor crônica a longo prazo, o CBD é mais indicado do que o THC, pelo seu fator anti-inflamatório e também pela ausência de alteração comportamental. Temos para regulação de hipermotilidade intestinal, ou seja, algumas situações de diarreia, a gente consegue ver evidência do CBD, e a parte imunomoduladora também, né? Tanto o CBD quanto o THC tem de formas diferentes, com doses mais altas, mas nós podemos modular também, como, por exemplo, uma doença autoimune gerar uma imunossupressão, como um corticoide pode gerar, né, numa dose mais alta. E o THC, a gente percebe efeito antitussígeno, efeito antiespasmódico, efeito antiemédico, efeito analgésico mais agudo, porque ele tem interação direta com sistemas com receptores opioides também. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente com dor na coluna, que é artrose, artrite, né, algo mais crônico, mas que se tem que fazer um tratamento a longo prazo, eu prefiro utilizar o CBD, pelo seu efeito anti-inflamatório, consequentemente analgésico, mais a longo prazo. Se eu tenho um paciente, por exemplo, com uma hérnia de disco, aquele paciente que está com muita dor, precisa fazer um resgate analgésico, não que eu faria só com cannabis, né, mas caso eu fosse utilizar, só tivesse à mão um dos dois compostos, usaria o THC. Porque o potencial dele analgésico é muito mais eficiente, até a ponto de chegar a sedar esse paciente, como uma morfina ou uma metadona, né? Então, a gente consegue esses resgates analgésicos mais eficientes. Para a forma, por exemplo, para um paciente que tem dor oncológica, para um paciente que tem uma dor relativamente alta, né, a longo prazo, a gente costuma usar os dois compostos. Aí entra no efeito cognitivo que a Bárbara comentou. Eu uso o anti-inflamatório do CBD e uso o analgésico do THC, então eu consigo utilizar os dois a meu favor. Perfeito, uma boa explicação. E quando nós falamos com relação aí, a Bárbara comentou sobre a importação, né, vamos aqui, antes de aprofundar, porque com certeza nós temos muito assunto aqui para falar sobre essas indicações, algumas doses, contraindicações, isso é sempre muito importante a gente deixar claro. Mas antes disso, para que eu possa praticar a terapêutica, eu preciso ter o produto, é óbvio. E nós temos aí uma questão muito recente, né, pelo que eu entendi, de uma legislação em cima dessa questão da cannabis medicinal. Como que está hoje a legislação, não só por essa questão da produção e importação, e na medicina veterinária, como que está esse cenário na prática de vocês também, assim, não só na questão do acesso à medicação, né, no acesso aos óleos, como também na prescrição para isso. Como é que vocês têm visto esses desafios hoje? Então, na verdade, a gente ainda está num limbo, né? Ninguém diz que a gente realmente pode e ninguém diz que a gente realmente não pode prescrever. Acontece que, assim, o CFMV, ele já tem participado de alguns encontros de prescritores, né, de casos clínicos e tudo mais, e, assim, eles não podem falar, prescrevam que a gente está apoiando, mas eles deixam bem claro para nós, e quanto mais principalmente caso clínico descrito que teve sucesso, é melhor para eles conseguirem a autorização via Anvisa para nós importarmos o óleo, né? Então, está tendo um movimento a partir do Conselho de Veterinária, né? Quem faria a regulamentação de produtos veterinários seria o MAPA até então não se pronunciou, né? Mas em questão do conselho, a gente está tendo uma evolução aí.
O que a gente indica para os próximos prescritores, né, para quem está começando agora? É documentar tudo, né? O CFMV indica. O CFMV também indica, obviamente, né? Mas a gente também, nos cursos, quando a gente conversa, a gente também indica. É documentar tudo, né? Então, obviamente, ter um prontuário extremamente completo, né? Com todas as informações desse paciente. A gente sempre, no início da consulta, a gente passa um termo de autorização para esse cliente, informando que é uma terapia nova, né? Entre aspas, que a gente está trabalhando, querendo ou não, no limbo, que é pedindo autorização desse tutor para isso. A gente pede um diário do paciente também, onde o tutor vai descrever todas as melhoras, pioras, ou enfim, qualquer alteração que possa acontecer durante o tratamento, para a gente ter o máximo de informação, de documentação possível, para caso a gente tenha algum tipo de problema, ou até mesmo para ajudar nessa luta para conseguir realmente a importação, uma autorização formal para a prescrição. Né? A questão do CFMV, eles estavam em contato conosco também, né? Nós temos alguns grupos, né, que se propõem a falar em relação a cannabis, e nós temos contato entre todos, eles dão aula no nosso curso, inclusive a gente dá aula no curso deles. Felizmente a gente tem esses contatos. Então, nós tivemos uma semana de apresentação de casos clínicos, onde o advogado do CFMV participou e deu o parecer dele. Né? Nós temos aí o CFM já conseguiu isso para médico há alguns anos, né? A Anvisa já libera a importação. O Conselho de Odontologia conseguiu esse ano, então o dentista agora pode fazer importação, e nesse embalo agora a veterinária está correndo atrás, né, para mudar a legislação, fazer a nosso favor e a gente conseguir importar. Assim, importar é muito interessante pelo fato da qualidade dos óleos também, os compostos isolados e alguns fitocannabinoides que a gente não tem acesso aqui no país. Porém, a gente tem as associações aqui que, no nosso ponto de vista, já fazem um trabalho excelente, né? Tanto é que a gente só prescreve de associação, porque a gente não tem essa liberação. Então, a gente teve mais de 300 pacientes em relação a cannabis, todos eles foram óleos de associação. Não pode melhorar? Pode melhorar, mas do meu ponto de vista não está ruim, sabe? Tá, mas hoje não existe, então, uma produção legalizada no Brasil, é isso? De óleo? De óleo. Não, de óleo, sim. Tem associações que elas têm a liberação para produção, né? Principalmente para pacientes humanos, porque o médico humano, ele tem essas duas opções. Ele pode importar o óleo, fazer uma prescrição para essa pessoa a partir da Anvisa, conseguir fazer a importação do óleo. Tem óleo em farmácia já também, né? Então, tem alguns isolados de farmácia e tem como ele prescrever o óleo de associação, né? A gente só consegue de associação, né? A farmácia exige uma receita controlada, se for para CBD. Que a gente eles não aceitam a nossa receita. A importação também não, que é a partir da Anvisa. Então, nós, veterinários, a gente trabalha exclusivamente com associações. E assim, como o Edilson comentou, as associações, tem algumas que elas fazem controle de qualidade em todos os lotes. E tem o cromatógrafo para fazer análise desse óleo, para ver a quantidade de CBD, THC. Então, assim, apesar de ser algo mais artesanal, entre aspas, né, é um óleo de extrema qualidade, assim, que a gente pode utilizar de olho fechado mesmo. Ótimo. E qual é o maior país produtor? Da onde que é o melhor óleo que vem? Como é que, nesse caso de importação, qual que é o suprassumo, digamos, dos óleos? Assim? A gente sempre visa os Estados Unidos. É mais fácil para médico importar, né? Eu imagino que vai ser mais fácil para nós importarmos também, assim que a gente tiver a possibilidade. Nós temos alguns contatos lá e tem alguns fitocannabinoides, como por exemplo o CBG, o CBDA, né? Mais a parte do CBD ácido, que eles já estão produzindo de forma isolada, né? Como tem as liberações lá e até do uso recreativo, fica mais fácil para gerar esses produtos. Então, os Estados Unidos é realmente o que a gente tenta imitar, né, em termos de qualidade de óleo. Então, só para a gente resumir, então, hoje não está 100% liberado, mas também não é 100% proibido. Então, a gente está vivendo aí uma espécie de uma gangorra de parque de diversão. Cada dia um pouco para cada lado. Daria para a gente resumir assim, é isso? Exatamente. Assim, desde que a gente começou a prescrever, já melhorou muito, assim, né? Antes a gente via que, principalmente o conselho e as outras órgãos, assim, não apoiavam de jeito nenhum, não se posicionavam, não que não apoiavam, mas não se posicionavam.
Agora a gente está vendo que está realmente tendo uma corrida para mudar esse quadro. E é um processo conjunto também, né? Nós tínhamos, anos atrás, ali, quando a gente iniciou, até as associações não tinham cromatógrafo, não determinavam quanto de CBD por ml, quanto de THC por ml. Então, quando você não tem esses dados mais formais, fica difícil de querer argumentar alguma situação, né? Agora nós temos essas opções já há mais de ano, né? Claro, eu acho que não é toda associação que tem acesso ao cromatógrafo, mas boa parte delas tem. E hoje a gente percebe aí a presença de 2, 3 ou até mesmo mais associações por estado já. Então não é tão difícil de ter acesso a esse óleo. O cromatógrafo seria o medidor da quantidade correta, né, dos óleos, né? Para quem ainda não é da área, só para entender um pouquinho, né? Isso, é um exame para dosar CBD e THC. Perfeito, é um mensurador, digamos assim, né? Ótimo. Bom, tá claro então, uma vez que vocês têm acesso aos óleos, agora vamos lá. Quais são as principais indicações, então, para que a gente possa ter a cannabis medicinal nas prescrições médicas veterinárias? Por quê? Porque hoje, né, se a gente for falar de medicina integrativa, muitos tutores ainda não entendem, embora essa vida, né, esse aprofundamento tem se tornado cada vez maior, mas a primeira pergunta que quem trabalha com medicina integrativa, por exemplo, homeopatia, fitoterapia chinesa, acupuntura, que são as áreas aí mais antigas dessas integrações todas, a pessoa pergunta assim, mas para que serve a homeopatia? Aí o homeopata responde assim, serve para tudo. De fato, serve para tudo, porque a gente pode tratar uma unha encravada até o último grau de depressão com um remédio homeopático, desde que esse remédio trate o paciente como um todo. Esse não entendimento, muitas vezes, pela visão clínica, que barra, né, esse aprofundamento e essa ampliação do leque de tratamento. Porque a gente sai de uma questão clínica, você que está nos ouvindo aí, médico veterinário clínico, sabe que você olha para uma queixa e diz assim, para que é esse remédio? É para dor de cabeça. Para que é esse remédio? É para diarreia. Na visão integrativa, a gente sabe que nós temos um remédio que trata um todo. Isso também é possível na cannabis? Qual que seriam as indicações? Se ela parte desse princípio geral também? Vamos detalhar sobre isso aí. Matheus deu a resposta. Então, a gente também, quando perguntam para nós para que serve, a gente também responde dessa forma. Assim, pode utilizar para tudo, basicamente. Porque assim, resumidamente, vamos só explicar. A resposta da Bárbara é a parte mais integrativa e a minha vai ser a parte mais holopática. A gente gosta de fazer esse jogo porque cada um tem um ponto de vista, assim como você falou, né? Tem gente que vai entender, tem gente que demora um pouco mais ou tem um pouco de ceticismo um pouco maior. Né? Mas a gente sempre gosta de explicar das duas partes. Mesmo. Que eu sou da área mais integrativa e ele é mais alopático mesmo, digamos assim. Perfeito. Então, assim, nós, né, mamíferos, animais vertebrados, no geral, a gente possui o sistema endocannabinoide no nosso organismo, né? O que é o sistema endocannabinoide? Explique para a gente, aproveitando aí. Resumidamente, o sistema cannabinoide ele é um sistema de comunicação celular. Então, sempre que tiver, o nosso corpo, então, ele tem diversos receptores canabinoides, ele possui esse nome, né, de sistema endocannabinoide, porque foi descoberto a partir da cannabis, mas está dentro do nosso organismo. Então, ele é um sistema de comunicação celular, onde a gente vai ter diversos receptores. Os principais são o CB1 e o CB2. Existem outros receptores que eles não são exclusivos desse sistema. E a gente produz a nossa própria cannabis, digamos assim. A gente produz a nossa própria maconha, né? Que é a anandamida e o 2-AG. Esse sistema, ele tem como objetivo trazer a homeostase, trazer o equilíbrio para o organismo. Então, sempre que tiver algum tipo de alteração, vai aumentar o número de receptores, aumentar a produção desses endocannabinoides para tentar resolver o problema naquele local, né? Seja ali uma alteração endócrina, seja uma dor pontual, alguma coisa assim. O que acontece é que, com o passar do tempo, esse sistema endocannabinoide, né? A partir do estilo de vida, a partir do uso de medicamentos, alimentação, etc., ele pode entrar numa exaustão, digamos assim, diminuir a produção desses endocannabinoides e a gente utiliza os fitocannabinoides, né, a partir da planta da cannabis, para dar continuidade no funcionamento desse sistema, tá? Então, resumidamente, daria para utilizar para tudo, né, a cannabis, que a gente pode utilizar sempre que tiver algum tipo de alteração aí.
Perfeito. Ela substituiria, nesse caso, um remédio imunomodulador, por exemplo, também, tranquilamente. Também, Tem alguns estudiosos até que falam que uma teoria seria que todas as doenças crônicas degenerativas poderiam ter origem numa deficiência desse sistema endocannabinoide, né? É claro que é algo, né, um tanto quanto forte. O que nós vemos, né, até pela mídia, tirando um pouco o lado do conhecimento técnico, mas olhando pelo lado mais divulgativo, assim, que tem acesso a uma parte mais populacional, digamos, o que nós vemos é que a maioria das prescrições estão, em humanos principalmente, está relacionada ao controle, por exemplo, de uma esquizofrenia, de um Parkinson, convulsões que são incessantes, não responsivas a medicamentos, com grandes resultados, a gente sabe disso, tanto é que boa parte do louvor que nós temos hoje acesso, a gente dá, né, a essas mães, muitas vezes, que lutaram muito para que as coisas conseguissem amenizar o sofrimento dos seus filhos. Então, esse é um cenário que normalmente a gente tem visto. Então, aí que entra o segredo da integração, que vai muito mais além disso, é por isso que a gente precisa explicar. E aí acredito que o Edson Edilson aqui pode nos falar a respeito justamente sobre essa questão, de que aí entra a visão clínica, né, que você disse, nessa parte mais alopática da coisa. Daí, em que casos que você tem mais experiência ou que você, de fato, poderia dizer, é para isso? Uhum. Explicando essa parte da diferença entre nós, acho que falou que tu é nutricionista, eu trabalho com anestesia, né, então são bem distintos as especialidades. E para mim é muito difícil deixar cair por terra, né, farmacocinética, farmacodinâmica, como esse fármaco se comporta, como ele vai ser excretado, qual é o efeito colateral. Eu trabalho muito nessa situação, até mesmo em relação à cannabis, principalmente a ela. Eu fui muito mais resistente no início em relação aos benefícios e o potencial da planta do que a Bárbara, por exemplo. Então, eu tive que ver na prática, né? Para mim, eu fico como testemunha de cannabis mesmo, que eu tive que ver na prática os casos de crise convulsiva refratária, aqueles casos que o paciente toma 5, 6 anticonvulsivos e não para, e aí a gente entra com cannabis e o paciente vai embora, estava internado, sabe? Então, eu tive que ver na prática, mas assim, não deixa cair por terra essa questão mais alopática ou da questão científica mesmo, de artigos, de cinética, dinâmica, enfim. Assim, eu acho que, resumindo, eu tento dar uma resumida, porque eu posso ter bem extenso discussão nessa parte. Mas quando a gente fala que nós temos um potencial anti-inflamatório da planta, em quase todas as desordens que a gente vai ter no corpo, tem inflamação. Até mesmo na doença degenerativa crônica, seja Alzheimer, seja Parkinson, seja disfunção cognitiva, a gente tem uma inflamação crônica ali, resultando em morte, ação da microglia, perda de neurônio. Então, só de falar de inflamação, é difícil dizer que a cannabis não está envolvida em tudo, né? Mas, claro, pode falar, Matheus. Não, perfeito. Só isso que eu ia complementar. Agora, o que nós temos, acredito, né, me corrija se eu estiver errado, nós temos que tomar muito cuidado também assim como em qualquer outra técnica, com as questões que envolvem o processo da ética perante os demais colegas, né? Isso. Inclusive, nós tivemos recentemente aí uma nota emitida pela Associação Brasileira de Neurologia Veterinária sobre alguns casos em que alguns prescritores de cannabis estavam chegando lá simplesmente prescrevendo a cannabis, o animal estava melhorando, e aí ele vai lá por conta e tira os remédios anticonvulsivantes, passando por cima do colega, e aí quando entra numa emergência, é o colega que tem que ir lá resolver a bomba de novo, né? Exato. Então, como é que vocês têm visto isso? Como é que vocês lidam com isso, na verdade? A cannabis, ela, digamos assim, ela tem indicação para tudo, mas ela não é para todos, né? Isso que eu queria falar. Isso a gente tem que deixar bem claro. E a gente fala isso muito nas consultas e nos cursos também. Assim, na teoria, ela pode ser usada para tudo, mas primeiro tem que saber utilizar, né? Tem que saber a questão de farmacocinética. Tem interação com outros fármacos, né? Temos efeitos colaterais, temos sobredose, temos efeitos colaterais mais evidentes. Né? Então, ela tem, se a gente quer tratá-la como medicação, né, tem que ser do início ao fim. Então, desde a indicação até a contraindicação, os efeitos positivos e os efeitos negativos. Né? Então, a gente sempre frisa muito nas nossas consultas, né, de a gente realmente não interferir no tratamento alheio, muito pelo contrário. A maioria das vezes, esses pacientes são encaminhados. Né? Então, a gente sempre se propõe a falar com esses profissionais que encaminharam, ou o tutor veio pedir essa ajuda, veio buscar mais. Acho que mexer em outras doses não é nem só na questão da cannabis, né, mas como ética profissional mesmo.
Não tem como eu, por exemplo, né, vocês fazerem a cultura e eu chegar com o paciente com um analgésico, a gente fazer esse acompanhamento, alguém mudar tudo e aquele veterinário do começo fica, né, sem palavras nisso. Então, acho que isso aí é ética, né, no geral mesmo. Não se pode usar como um substituto. Aí que vem a palavra integração, né? Esse é o grande segredo, né, que a gente tem. Quem sabe ele se torne um grande substituto a longo prazo, depois da provada sua eficácia, redução, né? Mas, enfim, é isso que eu queria colocar. Muito bem. E quais são as contraindicações? Quando que eu não posso usar cannabis? Existe algum tipo de restrição? Como que vocês têm acompanhado? Então, eu acho que seriam mais alguns cuidados, realmente, né? A gente tem que ter um pouco mais de atenção em alguns pacientes. Então, assim, o primeiro cuidado é esses pacientes que a gente são os polifarmácia, né? Então, não é contraindicado utilizar, mas a gente tem que ter cuidado, entrar com uma dose gradual, ver como que esse animal vai responder, saber da farmacocinética, farmacodinâmica, né? Para esse paciente responder bem. Em pacientes jovens, em gestantes e lactantes também. Então, tem alguns estudos que demonstram principalmente um déficit da cognitivo, neurológico, principalmente... Na fase de crescimento, a interação positiva com o sistema endocannabinoide pode gerar um prejuízo cognitivo permanente. Principalmente em pacientes jovens, né? No feto, no caso. Ou em paciente em desenvolvimento, né? Então, o jovem, o filhote, no caso, né? Certo. Aí, claro que assim, a gente sempre vai colocar na balança, por exemplo, um paciente com sinomose, na fase neurológica, né? Com várias alterações, entre usar cannabis, com essa possibilidade de ter um dano, né? Ou não usar e uma doença extremamente agressiva, muitas vezes vale mais a pena a gente utilizar cannabis, né? Mas, enfim, a gente não utiliza, por exemplo, para um filhote ansioso, né? Que isso procuram às vezes para nós. Compra um beagle, bota dentro de um apartamento. Meu cachorro é muito ansioso, eu quero dar cannabis para ele. Não é assim não vai que funciona. ser utilizado, não tem né? Mas quimicamente ou farmacologicamente, vamos colocar aqui o termo certo, né, Edilson? Você que citou bem essa tua experiência com a parte anestésica, que a gente sabe por onde entra e por onde sai, né? O fármaco, isso é sempre importante aí. Existe alguma restrição química molecular aí para cannabis com alguma outra situação ou realmente cada caso é um caso? Não, tem alguns cuidados, né, que a gente recomenda de particularidades de espécie. Então, por exemplo, a nível do sistema nervoso central geral, cachorro tem mais receptor CB1 do que as outras espécies têm assim relatado. Então, a gente tem que ter um cuidado na introdução do THC, por exemplo. Tem relatos de ataxia estática por doses, por esse paciente ser mais sensível para essa espécie, tem sensibilidade. Então, não é bem uma contraindicação, mas é um cuidado a mais que a gente tem que tomar na introdução. Por outro lado, gato tem deficiência no citocromo P450, que é uma via de metabolização de alguns fármacos, anestésicos, antidepressivos, e essa via é a via da cannabis. Então, ela diminui a via de metabolização, o que faz com que outros fármacos fiquem dispostos no organismo por mais tempo, com taxa de excreção menor. Né? Então, a gente tem que ter cuidado, por exemplo, associar um propofol com cannabis. Aquele paciente que vai ser anestesiado, por exemplo, eu peço para que ele pare a cannabis 2 dias antes, sabe? Porque, claro, nós temos aí também outras particularidades, como a Bárbara falou, da questão de jovens. Pela questão da interação positiva ou negativa do sistema endocannabinoide, a cannabis ela é altamente lipofílica, então ela acumula mais em pacientes gordinhos, né? Com sobrepeso. Essa era uma pergunta que eu ia fazer, porque assim como na anestesia, a gente sabe, né, que tem a predileção pelo tecido adiposo. Isso. Né? Então a cannabis gera nessa linha também, é isso? Exatamente. Quanto mais tempo utilizar em um paciente com sobrepeso, mais tempo é a taxa de excreção depois que ele para. Né? Então a gente tem que cuidar até para não ter uma sobredose a longo prazo, já que ele vai ter mais em tecido adiposo. Como ela é altamente lipofílica, ela também passa no leite. Então, aquela mãe que está amamentando, aquele filhote vai receber cannabis também. Sabe? Tem que pensar nessas situações se realmente vale o peso do efeito colateral a longo prazo. Né? Claro, como a Bárbara falou, se eu tiver que usar um Gardenal, um Midazolam, enfim, outra medicação que pode trazer outro prejuízo, o que nós costumamos fazer? Ao invés de utilizar uma medicação como base em doses mais altas, nós temos o potencial de diminuir a metabolização de outros fármacos como CBD. Então, unindo eles todos em doses baixas, a gente aproveita o sinergismo, mas também evita aquele efeito colateral que as doses mais altas normalmente provocam.
né? Então, eu gosto muito de politerapia, principalmente para pacientes com dor crônica, pacientes com convulsão acabam fazendo, né? Normalmente os que chegam até nós estão com fenobarbital, quepra, brometo, gabapentina, a gente acaba fazendo essa politerapia no começo e depois, né, daí sim, em contato com o médico que prescreveu, ou se nós fomos o primeiro, aí a gente vai vendo a possibilidade de tirar um fármaco, baixar outro, dosar os níveis séricos, porque tem essa possibilidade de aumento, né? Então a gente consegue reduzir medicações. Às vezes, em alguns casos, né, que nós tivemos, que nós somos os primeiros clínicos, né, daquele, por exemplo, do gato lá, da Joy, ela teve potencial para parar o fenobarbital e manter cannabis. Ela manteve por 1 ano, até o ponto que ela mesma tirou a cannabis depois de 2 meses, convulsionou uma vez, daí voltou para a cannabis e agora não convulsiona mais. Então, tem pacientes que têm potencial de monoterapia, mas no começo a gente tem que ser muito cauteloso. Primeiro tem que estabilizar a dose, falar com os profissionais, ver os potenciais, efeitos colaterais e depois pensar em progredir para espaço. Perfeito, maravilha. Desse modo a gente conseguiu então explicar também os prós e contras, associações, sinergias, contraindicações possíveis ou não. Muito bem. Com relação ainda a essa prática integrativa, quais são os maiores desafios que vocês têm visto então na rotina de vocês? Se a gente for falar da prescrição da cannabis medicinal, quais seriam os maiores desafios ainda hoje, em outubro de 2022, dado já a evolução que tivemos? Quer começar? Tá. Assim, ainda temos um desafio em relação a alguns colegas, né? Até pela forma de entender qual é o objetivo da terapia. A gente não quer substituir, a gente não quer tomar lugar de ninguém, muito pelo contrário, o nosso papel hoje, né, como prescritores, divulgadores de informação, é que a cannabis seja mais um medicamento que você tenha conhecimento para utilizá-lo, caso tenha necessidade, né, como se fosse uma dipirona no armário. Provavelmente não vai ter o nome de cannabis, vai ter o nome de algum agente secundário, sintético, que vão conseguir isolar e que vai ser a partir da cannabis, assim como a gente faz com metadona, morfina, né? A gente não usa ópio, a gente usa a parte química dela, a parte sintética. Exatamente. Então, não vou usar a papoula, muito menos o ópio, eu vou usar o que eu derivo dele, né? Esse é o segredo. Exatamente. Então, nós temos um caminho árduo em relação a isso, que eu vejo no desenvolvimento de projetos, né? No desenvolvimento de leis, da parte jurídica, para a gente conseguir acesso até mesmo para estudar, para gerar os resultados, sejam eles positivos ou negativos. Quanto mais informação, melhor para nós. E a gente não tem medo de ter, por exemplo, mas daí vai ter mais informação, vai ter mais efeito negativo. Mas que seja, eu tenho que esclarecer esses efeitos negativos para poder contorná-los ou, de repente, não utilizar mais para essa terapia, focar mais em outra. Então, essa é uma das dificuldades. Em relação a tutores, não diria nem dificuldade, na verdade, é mais citar que a gente teve uma surpresa positiva, os tutores vêm já sabendo pelo menos que tem potencial para epilepsia, já ouviram falar em relação à dor, aquelas doenças neurológicas degenerativas. Então, os tutores que nós achamos que seriam os desafios, né, de chegar até eles, foi justamente o contrário. Os profissionais realmente têm um pouco mais de resistência ao tema, né? Ele não conhece, mas ele acha que não funciona, que isso pode ser balela, enfim. Coisas que acontecem normal na veterinária, na medicina e qualquer outra profissão, né? E a questão das associações em relação, não associações, né? Os valores da terapia ainda. Porque, por exemplo, hoje eu tenho óleos em associações que variam aí de R$200 a R$400, R$500, dependendo da associação, né? Os óleos que nós temos em farmácia humana já, que nós temos acho que 12 farmácias no país que vendem óleo de CBD, também os óleos menos concentrados estão mais ou menos esses valores e nós chegamos a óleos muito mais concentrados a preço de R$2.000 um frasco de 30 ml, né? O que fica para a maioria das pessoas inviável, né, esse tratamento. Quando eu vou fazer uma terapia para epilepsia, fica até difícil falar para a pessoa, mesmo do potencial junto com o fenobarbital, que o preço fica muito mais alto. O fenobarbital, uma caixa é R$10, né? E aí eu vou associar uma cannabis que vai ser R$350 o frasco. Talvez dure 3 meses esse frasco, mas ainda assim, né, é 10 vezes mais caro por mês do que um fenobarbital. Então, esses valores e a questão da importação ainda, que eu acho que ela vai viabilizar muito o tratamento para nós também, em algumas situações mais específicas, sabe? Que nós tivemos hoje, como nós mesmos já falamos, teve algumas situações que
realmente a gente achou que não era indicado, ou se tivesse um fitocannabinoide mais específico para ela, a gente poderia fazer, mas que a gente acabou não fazendo, porque seria, no nosso ponto de vista, inviável. Certo. Então, a gente poderia dizer que os maiores desafios ainda são legislativos em cima disso, poderíamos dizer. Eu acho que é a base. E assim, os tutores, a grande maioria das pessoas sabe dos potenciais da cannabis no uso em humanos, né? Então, anticonvulsivo, né? Das doenças neurodegenerativas, principalmente. Mas o que a gente vê é que a grande maioria desses tutores, quando eles vêm para consulta, eles já vêm como uma última alternativa. Assim. Então, eles já estão exaustos, cansados, esgotados financeiramente, né? Eu acho que isso envolve bastante as terapias alternativas no geral, né? Às vezes a galera deixa para como última alternativa tentar, né? Então, a questão financeira muitas vezes pesa realmente, assim, porque eles já gastaram tanto que eles não querem mais. Justamente, mas essa é a visão que a medicina integrativa vem quebrando. E que, de certa maneira, eu comento muito isso com vários alunos, tutores e a medicina da área humana também, do qual estamos inseridos. Nós falamos muito a respeito disso no sentido de que o médico veterinário, o terapeuta, chame como queira, que se não desenvolver uma visão clínica integrativa pelos próximos 10 anos, ele pode fechar o seu consultório. Com certeza. Porque a integrativa sempre existiu, a prova disso é a medicina chinesa, que fala aí dos seus 5, 6 mil anos, e hoje a gente tem que se render a ela dizendo que os caras já estavam certos há 5 mil anos atrás. Né? E hoje, se alguém que está saindo hoje do zero, dá tempo de fazer esse reajuste na vida, em outras palavras, de desenvolver a visão integrativa. Né? E quem já está em campo há muito tempo, nunca é tarde para recomeçar. Agora, se deixar para pensar quando todo mundo já está integrativamente, ele vai ficar para trás, ele pode fechar o seu consultório. Então, esse é o tipo de visão que não é só pela cannabis, é tudo que interfere na visão integrativa, existe esse desafio, mas que, gradualmente e felizmente, nós estamos conseguindo vencer, dado a inserção de bons profissionais no mercado, que é por isso que esse tipo de projeto também está aqui, justamente para poder abrir um pouco mais desse leque. Né? Esse é o grande segredo. Só para a gente encerrar aqui, quando vocês falam de custo, daria para dizer que é um custo baixo, médio ou moderado para uma situação assim geral? Porque se eu pegar a homeopatia, por exemplo, o custo é baixo. Pegar a medicina chinesa, na parte de acupuntura, um custo é um pouco moderado, depende do que eu preciso tratar, pelo número de sessões. Mas se eu levar para a parte da fitoterapia chinesa, eu já tenho um custo relativamente baixo, de novo. Né? A longo prazo, enfim. A cannabis é a mesma coisa? Eu sei que cada caso vai depender de um caso, mas se a gente fosse traçar hoje pela realidade de dificuldade de ter acesso ainda aos óleos, como a gente falou aí, depender de associações ou de importação. Hoje ele torna-se de que maneira o custo, assim, numa média? Médio, eu diria. Né? Assim, baseado em algumas terapias, por exemplo, se eu for tratar um dermatopata, esses atópicos, né, ou um paciente que depende de politerapia para controle de dor, aí realmente eu considero como um custo médio. Em relação à epilepsia, daí realmente é um custo alto, porque as medicações antiepiléticas são relativamente baratas, né? Seja Prometo, fenobarbital e os demais. Mas acho que assim, isso envolve também, né, a experiência, o que a gente percebe, o que a gente tenta passar para os alunos no curso, que assim, justamente para não gerar também uma visão negativa em relação à cannabis, não dá para se basear muito nela, não dá para a gente resolver o mundo só com ela, sabe? Tem que ter a visão clínica alternativa no completo, né? As consultas têm que ser muito detalhadas, ver a questão de manejo como uma clínica integrativa, como você mesmo relatou. Né? Não dá para eu pegar e falar, não, a cannabis então tem 35 indicações, eu vou usar só ela e vai resolver tudo. Nenhuma medicação vai fazer isso, né? Não tem como. Então, o conhecimento até mesmo das interações farmacológicas deixa essa terapia mais barata, sabe? Mais eficiente e mais barata. Então, varia muito também da questão do conhecimento do profissional. Maravilha, que bom. Aí você já nos resumiu com propriedade. Agora, vamos dizer o seguinte, então, para que o nosso leigo aprenda, e a gente, como tem aqui o tema hoje de desmistificar, e desmistificamos muito, né, a maconha aí, como é que a gente poderia dizer assim? Maconha é cannabis, mas cannabis não é maconha. Né? De certa maneira, justamente pela forma de preparo, né? Isso que ficou claro, e basta a gente entender como as coisas são preparadas, os seus derivados, a gente tem aí uma terapêutica extraordinária, de muita somatória, né?
e de, sem dúvida alguma, ajuda muito integrativa de conforto, qualidade de vida, saúde plena e preventiva, muitas vezes também, né, para boa parte dos pacientes que a gente pode colocar. Gente, fico muito contente aí pela participação de vocês, não só encabeçando aqui esse projeto, como também para que a gente possa desmistificar. Vocês são professores dessa área também, é isso, né? Dão curso nessa área, né? Então, falamos aqui com bastante propriedade. Os contatos de vocês serão divulgados aí também à medida das ampliações que temos aqui, né? Com relação aos projetos, não só do Instituto, como também a nível da medicina veterinária integrativa. Edilson, prazer, sucesso, muito obrigado pela sua participação aí, viu? Eu agradeço o convite. Se tiver de novo, a gente volta. Quando eu tiver a oportunidade de falar sobre o tema, a gente sempre vai estar aí à disposição. Tá? Eu agradeço mesmo, foi muito legal a conversa. Que bacana. Bárbara também, mais uma vez, muito obrigado e conte conosco por aqui também, viu? Obrigada também, a gente gostou muito da conversa e estamos sempre à disposição se precisar. Muito bem, eu conversei então com a Bárbara Goetke e também com o Edilson Meissen, eles que são prescritores de cannabis medicinal, nesse projeto, desse podcast Vetverso. Até uma próxima. Obrigado por concluir mais uma jornada conosco. Fique preparado, nossa próxima missão te aguarda no Vetverso.